A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver que fé é querer. Se nós estamos pedindo algo a Deus, precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. E nós vamos demonstrar essa fé quando nós quisermos de verdade determinada coisa que nós pedimos. Nós vemos a mulher Cirofenícia, quando ela insistiu com Jesus para que ele abençoasse a filha dela, curasse a filha dela, e muitos ali mandavam ela embora, ela se calar, mas aquela mulher insistiu, e Jesus disse para ela: não é lícito dar o pão dos filhos aos cães. Mas ela respondeu para Jesus que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Então veja que aquela mulher, ela quis de verdade a bênção e por isso ela recebeu. E Jesus chamou ali a bênção, a cura da filha daquela mulher de pão, o pão dos filhos. Veja que mesmo ela não sendo uma israelita, mesmo ela não pertencendo ao povo de Deus, ela recebeu a bênção porque ela quis de verdade, ela creu que Jesus não iria embora antes de abençoá-la. E nós que somos filhos, será que nós estamos querendo, insistindo de verdade com o Senhor, crendo que Ele não vai deixar de nos abençoar? Porque se o pão pertence aos filhos e nós somos os filhos, e Jesus disse que não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Então veja que como filhos nós devemos esperar receber o pão, e Jesus está chamando a libertação, a cura, as bênçãos que Ele tem de pão, ou seja, algo essencial, elementar que nós necessitamos diariamente. Então nós vemos também o cego Bartimeu, que quando ouviu dizer que Jesus estava passando, ele começou a clamar, e muitos mandaram ele se calar, dizendo que ele deveria ficar quieto, mas Bartimeu gritou cada vez mais alto. Quando Jesus mandou chamar aquele homem e perguntou: o que você quer? O que queres que eu te faça? Então ele respondeu: que eu torne a ver. Jesus disse para ele: seja feito conforme a tua fé. Então veja que querer é essencial, é importantíssimo para nós quando nos achegamos a Deus. Porque Jesus diz no capítulo 15, verso 7 de João: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então não é uma questão se Deus quer ou não nos abençoar, se Ele quer ou não fazer, mas a condição que Ele está dando é se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós. Podemos pedir o que quisermos, é isso que Ele está dizendo. Então creia que Deus Ele quer te dar, desde que você queira também. Nós vemos Jacó. Jacó foi um homem que demonstrou muito que ele queria ser abençoado. Primeiro ele engana o seu irmão e o seu pai para receber a herança do irmão. Então, porque ele queria muito a bênção. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9 que Deus amou Jacó, mas se aborreceu de Esaú. Por que Deus se aborreceu com Esaú e amou Jacó? Eu acredito que Jacó soube valorizar a bênção e ele quis de verdade. Enquanto Esaú fez pouco caso da bênção, ele foi profano, a Bíblia diz, Jacó quis. E também quando ele estava no caminho, indo para a Babilônia, fugindo do seu irmão, a Bíblia diz que o Senhor, ele deu uma visão a Jacó. Jacó sonhou com os anjos de Deus. E ali ele disse que aquele lugar era a casa de Deus, Betel. Ele deu o nome de Betel para aquele lugar.
Então ali Jacó fez um voto a Deus. Ele disse: se o Senhor me levar em paz, em segurança, me der o alimento, o que me vestir, eu te servirei e te entregarei o dízimo de tudo que eu conquistar. Veja que Jacó, ele queria ser abençoado. Ele fala para Deus: se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me levar em segurança e me proteger, me der o alimento, me der vestes para vestir, eu te servirei e te entregarei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Então veja que Jacó fez um voto com Deus, dizendo que ele serviria a Deus uma vez que Deus o abençoasse. Então ele era um homem que de fato ele queria ser abençoado. Também quando ele volta ali da terra do seu tio para se encontrar com seu novamente ele luta com um anjo para receber a bênção do Senhor. Por isso ele foi chamado de Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece, ou Deus prevalece. Então Deus chamou ele de príncipe, porque também significa isso. A palavra lutar ali usada é príncipe ou prevalecer, porque ele lutou como um príncipe e prevaleceu. Então Deus nos chama de príncipes quando nós insistimos com Ele, quando nós acreditamos que Ele quer nos abençoar, por isso nós podemos insistir com Ele. Então não deixe de orar, de crer, de confiar no amor do seu Pai, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então em Cristo Jesus, tudo já nos pertence. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.